Olá, o assunto deste agenda é arrecadação de impostos e corte de despesas públicas. Nos últimos dias de junho, deputados e senadores derrubaram o decreto presidencial de reajuste das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Junto com a medida, veio também a cobrança de parte dos parlamentares de que o governo precisa cortar despesas. A questão é, onde? Neste agenda, nós vamos conversar com o professor de Economia da Universidade de Brasília, José Luiz Oreiro, que vai nos dar algumas respostas, né, professor? Obrigada Sim. pela sua presença aqui na Agenda Econômica. E eu agradeço o convite. Por gentileza. Professor José Luiz, você tem feito muitos estudos, né, ao longo dos anos e este ano está com vários estudos sobre essa questão das contas públicas, né? O governo apresentou essa medida de ajuste aí do IOF na tentativa de conseguir arrecadar, de conseguir cobrir algumas despesas que precisa fazer. Como é que você avalia essa decisão do Congresso do ponto de vista econômico e essa necessidade de ajuste das despesas? Bom, eu vejo que essa atitude do Congresso não foi uma atitude adequada. Tá? Quer dizer, de fato, o ministro Fernando Haddad aprovou, quer dizer, no Congresso Nacional, então a responsabilidade é conjunta, né, com o Congresso, o arcabouço fiscal em 2023, que estabelecia metas de resultado primário para 2024, 2025 e 2026. Né? Junto com essas metas, também havia uma regra de crescimento das despesas. A ideia desse orçamento era substituir o teto de gastos, que engessava muito o orçamento, e, inclusive, durante o governo anterior, foram adotadas medidas que eu chamei de clarabóia do teto de gastos, porque era uma maneira de se burlar o teto de gastos, o que mostrava, obviamente, que ele era insustentável, né? Mas se estabeleceram, então, essas metas de resultado primário. Infelizmente, quando foi feito o arcabouço fiscal, eu creio que a equipe econômica do governo não fez as contas adequadas e acabou subestimando as receitas de impostos, principalmente agora no ano de 2025. Subestimando ou superestimando? Na verdade, desculpe, superestimando. Né? Então, o que aconteceu é que esse ano de 2025, o governo precisava, para poder cumprir a meta de resultado primário para este ano, que é um pequeno superávit de 0,25% do PIB, ele precisava de 50 bilhões de reais. Bom, qual foi a medida do ministro da Fazenda? Ele fez contingenciamento e bloqueio do orçamento, que junto dava 31 bilhões de reais, mas ainda sobrava 20 bilhões de reais para poder cumprir a meta. Né? E aí o problema é como você consegue esse dinheiro num espaço curto de tempo. Existiam duas alternativas. A primeira alternativa era ampliar o contingenciamento, né, dos 21 bilhões para 41 bilhões. O problema com essa alternativa é que o chamado orçamento discricionário do governo já está no limite. Isso significa que cortar mais 20 bilhões, contingenciar mais 20 bilhões, vai levar aquilo que os economistas chamam de um shutdown da máquina pública. O que é esse shutdown? É uma situação na qual o governo não tem condições de pagar despesas, por exemplo, de energia elétrica, dos prédios públicos, limpeza, segurança. Então, o que o governo seria obrigado nessa situação seria simplesmente começar a fechar os prédios aqui das planas dos ministérios, as universidades públicas teriam que suspender as aulas porque não teria gente para fazer a limpeza dos banheiros, não teria gente para fazer segurança, né? Então, essa é uma não alternativa. Isso não pode acontecer, né? Bom, dado que isso não pode acontecer, uma outra alternativa de corte de gastos seria uma redução das emendas parlamentares. Quer dizer, desde 2015, esse gasto, que é importante que fique bem claro, é um gasto, né, executado pelo Congresso Nacional, ele passou de algo como 2 ou 3 bilhões de reais para chegar agora a 50 bilhões de reais. Em quanto tempo, professor? Em 10 anos, tá? Em 10 anos. De 2 bilhões para 50 bilhões. De 2 bilhões para 50 bilhões, ou seja, aumentou 25 vezes.
Tá? O argumento, inclusive, que foi dado durante a gestão do Paulo Guedes como ministro da Economia é de que o governo, no caso o governo anterior, estava devolvendo o orçamento para o parlamento. Tá? Bom, isso criou uma situação que, sendo muito benevolente com a avaliação, é uma situação em que eu tenho alocação ineficiente de recursos. Porque você pulveriza 50 bilhões de reais entre 513 deputados, mas não sei quantos senadores. Né? Cada 81, aí. Por enquanto. Cada um com seus interesses específicos, cada um querendo beneficiar a sua base de apoio. Então, você perde a lógica econômica que você teria caso esses 50 bilhões estivessem nas mãos do governo federal, onde projetos de investimento poderiam ser melhor estruturados e, portanto, dariam um retorno maior para a sociedade. A contrapartida desse aumento das emendas parlamentares foi uma redução drástica do investimento realizado pelo governo federal. Hoje, 80% do investimento público no Brasil é realizado por estados e municípios. Bom, então, dado que o Congresso não está disposto a reduzir as emendas parlamentares, a única solução possível é aumentar a receita de impostos. Mas é aí que entra o IOF. Isso. Antes disso, eu só queria ver um pouquinho, você falou que o governo calculou mal a arrecadação. Nesse cálculo estaria a questão da desoneração da folha de pessoal, que deveria ter terminado em 2024, mas foi renovada até 2027, porque é uma estimativa de perda de mais ou menos 25 bilhões. Sim, isso é uma das coisas. Outra coisa foi a renovação do PERSE, que foi um programa adotado durante a pandemia, né, para estimular as atividades de serviço, entretenimento, etc. Só que a pandemia já acabou, então não há nenhuma necessidade desse programa continuar. No entanto, ele continuou. Tá? Então, quando você junta a desoneração da folha, que já deveria ter acabado, junto com o PERSE, que já deveria ter acabado, né, você tem uma perda de receita que havia sido prevista pelo governo, mas que acabou não se realizando. Eu vou, então, pedir ao Wagner, o nosso diretor de gravação, para a gente inverter um pouquinho. Eu preparei alguns infográficos e vamos colocar o infográfico 2, que mostra a perda de arrecadação, e depois a gente volta para o IOF, porque, na verdade, o IOF já entra como uma forma meio de tentar compensar. Só para... Eu nem coloquei aqui o PERSE, mas a medida provisória de abril, que isenta, né, o imposto de renda da pessoa física para 2 salários mínimos, que foi aprovada aqui no Congresso, né, o governo encaminhou e o Congresso aprovou, e que ela gera uma perda de 3,3 bilhões aproximadamente. O PL de isenção de imposto de renda que está no Congresso, né, para avaliação, deve ser votado a essa altura no segundo semestre, e que tem uma redução, aí tem uma estimativa de perda de 26 bilhões de arrecadação, e a desoneração da folha de pessoal, que dá 25 bilhões para 17 setores da economia, e aí a gente já tem mais de 50 bilhões, quase 55 bilhões de perda de arrecadação neste ano de 2025. Sim. É esse aí, aquele os 50 buraco, bilhões que eu tinha falado. Que o governo está correndo atrás esse ano, exatamente. Uhum. Assim, é bem da verdade que foi promessa de campanha do presidente Lula, né, de isentar quem ganhava até 2 salários mínimos. Isso foi feito em 2024. Sim. O que aconteceu é que, como o salário mínimo ele é reajustado todo ano, e agora com base na inflação do ano anterior e no crescimento de 2 anos anteriores, então, como você eleva o salário mínimo para que você mantenha a isenção de 2 salários mínimos, então você tem que mudar o limite de isenção. Sim. Então, isso aí, mas isso é pouco dinheiro, são 3,3 bilhões de reais, esse não é o problema. A desoneração prevista no PL, ela, na verdade, ainda não aconteceu. Sim, tá? Mas é uma previsão de que aconteça esse ano para 2026. Tá? Quer dizer, o que nós temos ali é a desoneração da folha de pessoal, tá? Que já deveria ter acabado, né, e gera uma perda de 25 bilhões de reais. Sim, 25 bilhões de reais é
basicamente o que o governo está negociando agora com o Congresso. O IOF, na verdade, é uma tentativa de compensar essa perda de arrecadação da ordem de 25 bilhões. Então, eu vou pedir, vamos entrar agora no IOF, só para a gente ter uma ideia, para o nosso telespectador ter uma ideia melhor, Wagner, vamos colocar a arte do decreto da mudança no IOF, que ela dá alguns pontos principais, o que é que muda, né? Com o decreto e sem o decreto, porque a gente não sabe exatamente como vai ficar, se volta o decreto, se negocia essas alíquotas. Então, cartões internacionais, aí vale crédito, débito e os pré-pagos. Com o decreto, seria um IOF de 3,5%, sem o decreto é 3,38%. Esse aí pega mais pessoas físicas, não é uma elevação tão grande assim, né? Uma elevação de 0,1% mais ou menos. Remessa para contas no exterior, no caso de pessoal, né, para despesas pessoais, esse teve um aumento grande, né, com o decreto 3,5%, sem o decreto 1,1%. Remessa para conta no exterior para investimento, porque a diferença é essa, a primeira para despesas pessoais, outra para investir. Também teve um aumento significativo, né, 3 vezes, a compra de moeda estrangeira em espécie. Quem viaja, né? Na prática, isso aí é quem viaja. Sem o decreto 1,1%, com o decreto 3,5%. Empréstimos de curto prazo, eu queria que você explicasse esse empréstimo de curto prazo e o crédito para empresas do Simples Nacional e do MEI. Isso aqui não foi um aumento muito grande, mas no empréstimo de curto prazo não tinha IOF, né? E foi para 3,5%. Então, deixa eu primeiro falar sobre a questão das remessas, compra de moeda estrangeira, etc. Tá. Veja bem, Márcia, eu acho que o decreto, em boa parte do que ele fez, foi equalizar as maneiras pelas quais você pode mandar dinheiro para o exterior. Então, digamos que eu vou viajar para a Espanha, eu vou viajar agora em janeiro, tá? Bom, eu posso pagar as minhas despesas na Espanha com cartão de crédito internacional, ou eu posso remeter para uma conta no exterior, né, e gastar lá, né? Ou eu posso ir aqui numa casa de câmbio, geralmente eu vou na agência do Banco do Brasil, que está no Banco Central, e compro moeda estrangeira. Veja, o que você tem agora com o decreto é que qualquer uma dessas alternativas vai pagar exatamente o mesmo imposto, o que é absolutamente justo. Quer dizer, você não pode, por exemplo, no caso... O cartão pagava mais do que a moeda. O cartão sai mais caro do que você comprar moeda estrangeira em espécie. Quer dizer, é melhor você ir na casa de câmbio do Banco do Brasil, né, comprar moeda em espécie, que você vai pagar menos IOF sem o decreto, sim, do que se você usar o cartão internacional. E o decreto iguala isso, exatamente. Né? Eu acho que tem uma coisa muito bem feita nesse decreto, no que se refere a pessoas físicas, que você equaliza, né, para a pessoa física as alternativas dela gastar no exterior. Ou seja, ela pode comprar moeda estrangeira, pode remeter para sua conta no exterior, ou pode usar cartão internacional, que o imposto vai ser exatamente o mesmo. Então, eu acho que isso avançou na equidade fiscal, no sentido de que você está tributando da mesma maneira formas distintas de você realizar gastos no exterior. A remessa para a conta no exterior é que gerou mais polêmica. Tá? Porque de investimentos, isso, né? de investimentos. Ela era 0,38, passou para 1,1. Muita gente gritou, etc. Eu, particularmente, sou defensor, né, de você reduzir um pouco a possibilidade de brasileiros investirem no exterior. Tá? Mas foi ampliada recentemente, não tem muito tempo. Pois é, exatamente. Foi durante o governo anterior que se permitiu que brasileiros pudessem investir em renda fixa e renda variável no exterior. E isso foi um dos fatores que causou aquela turbulência no mercado de câmbio em dezembro do ano passado, que a gente viu que o dólar chegou a 6,30. Dezembro de 24. Dezembro de 24, né? E tanto era uma cotação em real, porque agora o dólar está abaixo de 5,50. Tá? E fechou ontem a 6,47. Então, eu, na verdade, se eu fosse ministro da Fazenda, eu colocaria todos esses IOFs iguais, ou seja, 3,5% para todo mundo. Tanto faz se você vai remeter para uma conta no exterior para gasto pessoal ou com investimento. Eu não consigo enxergar por que razão você cobra uma alíquota menor
para remitir dinheiro para o exterior para investimento do que quando você remete dinheiro no exterior para poder tomar um vinho francês no Rio Sena. Tá? Realmente eu não vejo nenhuma mudança nisso. Então, eu acho que o decreto, na parte que trata de compras internacionais, cartão internacional, eu acho ele perfeito. Bom, aqui agora, a parte mais problemática são esses dois últimos, que é os empréstimos de curto prazo. Aqui entrava... Isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil, exatamente. Bom, por que eu acho mais problemático? Primeiro, que todos nós sabemos que o custo do capital no Brasil é muito alto. Quer dizer, não só a Selic é muito alta, mas quando você vai tomar empréstimo num banco, você vai pagar, sendo um cliente preferencial, você vai pagar 40%, 50% ao ano de taxa de juros. Isso sendo preferencial. Sendo preferencial. Quer dizer, e quando você passa de 0% de IOF para 3,5%, o que você está fazendo é encarecendo o custo do capital. Sim. Tá? Isso não é uma boa alternativa. Quer dizer, a gente tem que reduzir o custo do capital, então eu acho que é uma medida que vai na direção oposta ao que deveria ser feito, que é você reduzir o custo do capital, e para reduzir o custo do capital é bom você não colocar imposto sobre operações de crédito. A mesma coisa para o crédito para empresas do Simples Nacional e MEI. Quer dizer, essas são empresas que já têm dificuldade, né, de conseguir crédito no sistema financeiro oficial. Digo oficial, não é apenas banco público, tá, mas também banco privado. Tá? E com essa medida, você simplesmente ainda torna mais difícil, mais caro para essas empresas conseguirem crédito. Então, se eu fosse ministro da Fazenda, essas duas últimas aí eu não colocaria. As outras eu não vejo nenhum problema. Certo. Mas isso dá um aumento de arrecadação que, em certa forma, é o que o governo está buscando, né? Sim, e mais importante, dá um aumento de arrecadação neste ano de 2026. Sim. Porque o IOF é um imposto que não tem que obedecer àqueles critérios de noventena, anualidade, etc, etc. Então, na verdade, ele já estava valendo quando o decreto foi adotado. E vou te contar até uma história pessoal que acabou me beneficiando, mas que eu acho que é contra os interesses do país. Quer dizer, eu comprei passagens internacionais agora no sábado, né, para a Europa, que eu falei que eu vou em janeiro, e eu não paguei esse IOF. Bom, então, nesse caso, de fato, você foi beneficiado. Eu fui, né? beneficiado, mas eu digo que realmente, ok, o governo perdeu receita, para mim, pessoalmente, é bom, mas eu acho que do ponto de vista do país é ruim. Entendo. E aí, então, para a gente passar para a próxima, para a gente ver o que consolida, né, essa compensação. Como é que o governo tenta fazer essa compensação das perdas que a gente tem aí? O IOF, e são pontos, vou pedir isso, o IOF que tem uma arrecadação estimada, esse ano não é tão alta, de 10 bilhões, que valeria a partir de maio, né? O ano que vem, sim, seria maior, de 40 bilhões em 2026, e a tributação dos super ricos, que é uma estimativa de 28 bilhões em 2026, mas também está parada, que seria a compensação, e aí pela isenção. É projeto de lei, né? A compensação pela isenção. Agora, se isso não sai, né, como é que o governo... De qualquer forma, mesmo que aprove essas medidas, o Congresso tem exigido do governo, grupos grandes, os economistas mais ligados ao mercado financeiro, né, da linha neoliberal, têm exigido que o governo corte recursos. Onde é que você vê que o governo pode? É possível cortar recursos? Dizendo, ok, vai ter que cortar despesas. Como é que corta? Então, Márcia, eu acho que a questão do corte de gastos é sempre saber quem vai pagar a conta, tá? Então, é possível cortar gastos? É possível cortar gastos. A questão é sobre quem vai incidir esse corte de gastos, né? Quer dizer, claramente os economistas liberais querem que o corte de gastos seja feito em cima dos gastos de assistência social. Então, temos as mais variadas propostas. Temos, por exemplo, a desvinculação do BPC do salário mínimo, temos a proposta do Armínio Fraga, que é de congelar o salário mínimo em valor real, não em valor nominal, congelar por 6 anos, né? São propostas que geram uma redução do crescimento dos gastos ao longo do tempo, só que
vão recair sobre aquela parcela mais pobre da população brasileira, que ganha entre 1 a 2 salários mínimos. Uma outra medida de corte de gastos seria você cortar os gastos tributários, né, que são, gasto tributário são aquelas isenções fiscais. Como as desses 17 setores. Exatamente. Mas que foi prorrogada até Pois 27. esse é o e como o PERSE, né, que foi um programa feito durante o governo Bolsonaro, durante a pandemia, para estimular as atividades de serviço e entretenimento, e acabou a pandemia e continuou o programa. Isso é gasto, né? Isso tem que ter, o nome dele é gasto tributário, porque é um imposto que deveria ser cobrado e não está sendo cobrado. Então, deixa eu só fazer aqui uma explicação, pedir que você faça uma explicação até para o nosso telespectador. A gente colocou o título do programa onde o governo pode cortar despesas, né? Em alguns momentos se fala em despesas, em outros momentos se fala de gastos. Como é que você diferencia uma coisa da outra dentro de orçamento público? Olha, eu não vejo muita diferença do ponto de vista semântico, quer dizer, gasto e despesa é a mesma coisa. A não ser que você faça uma pequena distinção, que gasto é aquilo que você efetivamente sai da conta única da União, né? E a despesa é aquilo que poderia entrar na conta única da União, mas não está entrando por causa de benefícios tipo PERSE, desoneração fiscal, etc, etc. Tá? Então, eu acho que existem muitas despesas que poderiam ser cortadas, no sentido de que são benefícios tributários que, na sua maioria, são dados ou a quem não precisa mais, como é o caso do PERSE, ou são benefícios tributários, como o das desonerações dos 17 setores, que até hoje eu não vi nenhum estudo econômico de custo-benefício em que fosse demonstrado que o benefício para a sociedade brasileira dessa isenção tributária supera os custos em termos de perda de arrecadação Quais de impostos. seriam os benefícios para a sociedade que justificariam esses... Então, em tese seria a ideia de que são setores muito intensivos em mão de obra e de que quando você reduz os encargos sobre folha de pagamento, isso estimularia a criação de empregos, né? O que eu vejo nos estudos internacionais sobre emprego, né, é que o que realmente afeta a criação de emprego é o crescimento econômico. Então, quando a economia está crescendo bem, como ela vem feito, né, em 2022, 2023, 2024, num ritmo acima de 3% ao ano, você gera milhões de postos de trabalho formais, CLT. Agora, quando a economia cresceu pouco, como foi no período de 2017, 2018, 2019, né, a gente viu que a criação de empregos foi muito pequena. Apesar da reforma trabalhista, apesar da desoneração dada a esses setores, a taxa de desemprego entre 2017 e 2019 ficou acima de 10%. Entendo. Eu vou pedir, Wagner, para colocar uma outra questão sobre onde o governo pode cortar, porque o governo já fez ajustes, aquilo que você falou no começo, mas a gente tem os números aqui. Bloqueou 10 bilhões do orçamento, esses ajustes foram anunciados em maio, e contingenciou 21 bilhões, ou seja, aí já tem os 31 que você se referiu no começo. Onde é que poderia fazer mais, se você acha que pode fazer mais, contingenciamentos, bloqueios, você falou que se fizer para a máquina. Então, você acredita que não dá para cortar mais do que isso? Eu acho que o Congresso Nacional poderia dar a sua contribuição ao país, reduzindo as emendas parlamentares de 50 para 30 bilhões. Ele corta os 20 bilhões necessários. Assim, simples. Quer dizer, o que não pode acontecer é uma situação em que o Congresso Nacional fica criando despesas para o Executivo pagar, ainda mais agora essa proposta, que embora não gere muito gasto, de aumento do número de deputados. Tá? Quer dizer, num contexto em que o governo está procurando cortar despesas, vem o Legislativo e cria mais despesa, não me parece ser uma coisa muito ética, para dizer o mínimo. A gente está no momento em que está no momento de maior quantidade de emprego, quase o pleno emprego no país. A gente está com a inflação, ainda
está acima do teto, a taxa de juros está muito alta. Como é que a gente equilibra, né, essa questão entre a arrecadação, que se tem muito emprego, arrecada mais, porque mesmo com as empresas isentadas, você tem uma arrecadação grande sobre a folha. Como é que a gente equilibra esse momento econômico do país? Então, é aí que entra a questão da política monetária, que eu sou o crítico ferrenho há mais de 20 anos. Veja, Márcia, com o juro no patamar que está, de 15% da Selic, tá? E com eu vi as expectativas de inflação do Focus, ela já aponta uma inflação em 2025 abaixo de 5%, nós temos uma taxa real de juros de 10%. Tá? Quer dizer, é impossível que a economia brasileira aguente uma taxa real de juros de 10% por muito tempo. Então, eu acho que nós vamos ter uma desaceleração forte do crescimento da economia brasileira a partir do segundo semestre. Desaceleração forte significa menor arrecadação tributária. Então, é possível que, devido à desaceleração do crescimento econômico, as expectativas de receita do Ministério da Fazenda não sejam cumpridas e a gente vai ter que se voltar a esse tema daqui a 3 meses. Olha, quanto mais tem que bloquear, quanto mais de contingenciamento tem que fazer para conseguir cumprir a meta de resultado primário. E sem contar, e essa observação é muito importante, que quando nós falamos de contas públicas, geralmente no Brasil, se fala apenas da despesa primária, que é a despesa sem pagamento de juros. Tá? Sendo que mais de 95% do desequilíbrio fiscal brasileiro é financeiro. É pagamento de juros sobre a dívida pública. Então, enquanto nós não tivermos um debate sério no Brasil de como fazer uma redução estrutural da taxa de juros, não é uma canetada, mas é uma redução estrutural, a gente vai ficar enxugando gelo a toda hora. Ou seja, assim, eu fiz uma conta de quanto custou o aumento da Selic em 2025. Para os próximos 12 meses. Ela custou 150 bilhões de reais. E o governo e o Congresso Nacional estão brigando por 20 bilhões. Bom, esse é um dado alarmante, né? Fica, então, a pauta de um próximo Agenda em que a gente conversa. Muito obrigada, professor José Luiz Oreiro, pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. E caminhe também para os seus amigos. Até a próxima Agenda Econômica.